A paz do Senhor, irmãos, amém? Não, vou falar de novo. A paz do Senhor, irmãos, amém? Eu sei que quinta-feira todo mundo já está um pouco cansado. Isso é normal, estava falando com a Vânia. Vai chegando. As crianças podem ir lá para trás com os tios que vão estar dando aula. Podem ir. Falei para a Vânia que quinta-feira o pessoal já vem correndo de trabalho, já é um dia cansativo. Vai chegando o final de semana, aí está mais cansado ainda, então é normal a gente dar uma desacelerada. Bom, hoje nós estamos no culto, na sala do Pai. E aí você pode perguntar para aqueles que estão chegando agora e perguntar o que é o culto na sala do Pai. Quando Deus colocou no nosso coração esse tema, na verdade foi exatamente o que a palavra, o que o nome diz. Você chegar na sala do Pai, e quando você chega na sala do teu Pai, você não fica à vontade. E sempre quando você senta na sala do Pai, você espera que Ele vá falar alguma coisa, que Ele vai te aconselhar, ou que você vai debruçar no seu colo, falar algo para Ele. Então, essa reunião tem esse objetivo, de você realmente chegar, se sentir à vontade diante do Senhor e deixar com que Ele te aconselhe, que Ele te aconchegue. E eu quero que você se sinta assim. Você está na casa do Pai. Você é filho, nós somos filhos, e nós podemos abrir o nosso coração e ficar à vontade, porque Ele sabe todas as coisas e tem o controle de tudo nas suas mãos. Eu quero pedir uma pessoa, Bruno, eu vou usar você mesmo, tá? Para não usar, vou usar você, tá? Então, vem aqui para cima. E eu vou pedir para que ele faça uma coisa. Você fica aqui, ó, do lado de cá. Então, antes da gente começar, eu quero dizer o seguinte. O Bruno é o líder de vocês, certo? E vocês estão em batalha, estão em tempo de guerra. O Bruno precisa ficar de mãos estendidas sobre vocês, para que vocês não percam a batalha. Mas se ele abaixar as mãos, vocês começam a ser derrotados, certo? Então o Bruno vai ficar aqui, já que você não vai na academia mesmo, vai fazer agora. Fica aqui, filho. E você vai levantar as mãos e vai ficar com as mãos levantadas. Você vai ficar bravo comigo depois, está tudo bem, depois você me perdoa. Preste atenção, o Bruno é o seu líder, vocês estão em guerra. Se acaso as mãos dele começarem a baixar, vocês perdem a batalha, certo? Vamos orar? Pai, nós te damos graças por estarmos aqui na tua casa. Nós te louvamos porque temos a liberdade de te adorar, de expressar o nosso amor, a nossa gratidão. E agora, Deus, nós também queremos parar e ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha nos ensinar, sondar os nossos corações e aquilo que nós precisamos de alinhamento e de sermos ajustados, que o Senhor tenha liberdade de fazer. Que o teu Espírito tome o primeiro lugar, que não a minha voz, mas a tua voz seja falada, seja verbalizada nesta noite. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Êxodo 17. Êxodo 17. Você vai ficar assim. Mas vocês têm que prestar atenção. Ele é o líder de vocês, e se ele abaixar a mão, vocês perdem a batalha. Abriram? Êxodo 17, versículo 8. Diz assim: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha algum dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas,
os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreve isso num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é minha bandeira, Jeová Nissi. E jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Essa é uma passagem que todos nós conhecemos. É uma passagem bastante lida, bastante pregada, e ela fala sobre os amalequitas estavam lutando, vieram para lutar contra o povo de Israel. E aí, a direção de Deus a Moisés foi: fala para Josué reunir e a batalha. Desce com o povo, eles vão ser atacados, mas eles vão batalhar. Mas e eu vou, pela direção de Deus, ao cume do monte, e com o meu bordão, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que fez já o milagre, eu vou ficar estendido. E a direção era: enquanto estiver erguidas minhas mãos, o povo de Israel iria vencer. Mas quando as mãos deles começavam a baixar, os amalequitas começavam a vencer. E aí, aconteceu algo interessante. Está doendo, né? Abaixa. Você pode abaixar. Porque não é só o interesse seu, é o interesse deles também. E aí, o que acontece? O povo estava lá, batalhando, e Moisés mantinha as mãos erguidas. Só que o que aconteceu? As mãos de Moisés começaram a se cansar. E por se cansar, começaram a baixar. E o povo começou a perder. E aí o que aconteceu? Arão e Hur pegaram e foram até Moisés. E para que o povo não perdesse, cada um de um lado. Quem é Arão, quem é Hur? De cada um de cada lado, colocaram uma pedra e fizeram com que Moisés ficasse apoiado e os seus braços não abaixassem. E assim o povo venceu. Olha que interessante, eu coloquei aqui o Bruno de propósito. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Normalmente, nesse texto, nós falamos sobre Moisés. Que Moisés estava cansado, que ele estava com a responsabilidade de fazer o povo ganhar, mas ele estava cansado. Porque sozinho, foi um dia todo de mão erguida. As pessoas geralmente ficam coitado de Moisés. E quando nós falamos, a gente só foca em Moisés. Mas hoje eu não quero falar de Moisés. Hoje eu quero falar de Arão e Hur. Sabe por quê? Muitas vezes, a nossa vida está em batalha. Ou muitas vezes nós estamos vendo alguém batalhar. E ao invés de nós tomarmos a iniciativa de fazer alguma coisa, nós só ficamos falando de longe. Aguenta aí. Olha a sua responsabilidade. Não desista não. Não fraqueja. Porque se você fraquejar, isso respinga em mim. Fica firme. Não pare. Deus te mandou neste lugar. Deus mandou você se manter firme. Mas às vezes nós não tomamos a iniciativa de fazer o que o pastor e o César fez. Qualquer um de vocês poderia ter vindo aqui. Porque se ele abaixasse as mãos, vocês perderiam. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Você pode ir, porque senão vai ficar com a mão doendo. Aí, ó. Ele não gosta de fazer exercício, fez um pouco hoje. Fez um pouco. Iniciativa
de fazer algo. Tomar a iniciativa ou fazer com que uma situação te cause reação. É interessante como nós gostamos de coisa boa, mas é interessante também como nós nos adaptamos àquilo que é ruim. E às vezes ficamos assistindo. Tá ruim, mas tá bom. Você já ouviu essa palavra? Eu tenho pavor. Tá ruim, mas tá bom. Eu falo, não, se tá ruim, tá ruim. Se tá bom, tá bom. E nós nos acostumamos com isso. Mas nós vemos nessa história duas pessoas, Arão e Ur. Arão, vocês sabem quem é. É o irmão mais velho de Moisés. Havia Moisés, Arão e Miriam. Arão era o irmão mais velho. Provavelmente, Miriam vinha no segundo lugar e depois Moisés. Arão é aquele que a gente conhece na história, quando Deus pediu para que Moisés fosse no Egito falar com o faraó, e ele disse para poder libertar o povo, e Moisés falou assim, eu não sei falar, eu não sou eloquente na fala. Alguns dizem que é gago, alguns dizem que ele era duro, não importa. Ele disse que ele não daria conta de falar com o faraó. Mas o que aconteceu? Deus falou assim, então vou usar Arão para ser a sua boca, porque ele é bom, ele é desenvolto em falar, então ele vai te acompanhar. Então Arão sempre estava com Moisés. Nós vemos também na situação quando Moisés vai para o monte para receber os 10 mandamentos. E aí ele precisava que alguém liderasse o povo. Quem ficou liderando? Arão, juntamente com Ur, que deveria ser aquele parceiro que sempre estava junto para poder trabalhar, vamos lá, e eu estou aqui para te ajudar. E foi também nessa história que Arão, pressionado pelo povo, com a demora de Moisés descer, fizeram um bezerro de ouro e ele permitiu. É Arão. Mas também nós vemos nessa história, quando o povo estava enfrentando uma guerra, e Deus dá ordem a Moisés para subir e para ficar de mãos levantadas, nós vemos também que Arão e Ur, da mesma forma que se colocavam para ajudar quando estava na ausência de Moisés, nessa hora, eles tomaram a iniciativa de ir cada um do lado e se colocar e segurar e falar, você não está sozinho. A sua luta é nossa luta. A sua dor é a minha dor, é a nossa dor também. E o que nós podemos aprender sobre essa história, sobre Arão e Ur, sobre a situação onde nós vemos ao nosso redor, pessoas às vezes com problemas, pessoas às vezes com dificuldade, e a gente, ao invés de tomar a iniciativa, o que é que nós fazemos? Nós vemos algumas situações. A primeira dela é aquela história que nós falamos assim, olha só, eu sei que a Natália está passando uma luta muito forte, muito dura. Eu nunca tinha visto a Natália passar pelo que ela está passando. Mas sabe o que é? Eu não estou bem. Eu preciso resolver algumas coisas da minha vida. E aí, assim que eu resolver as minhas coisas, eu vou, Natália, e eu vou te ajudar. Mas eu não tenho condição de te ajudar agora, porque eu preciso primeiro resolver o meu problema. Se formos esperar estar tudo bem em nossa vida para fazer alguma coisa para alguém, nós nunca faremos. Nunca faremos. Porque nesse mundo, a palavra diz, nós teríamos aflições. Então é normal que nós tenhamos desafios, é normal que a gente vá ter confrontos, é normal que nós vamos ter fracassos, é normal que nós vamos ter vitórias e conquistas, mas se eu esperar estar bem para fazer algo a alguém, eu nunca vou fazer. A palavra de Deus em Hebreus 3:13 diz assim, pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Às vezes, quando nós queremos ser até um pouquinho mais bonzinho,
A gente fala assim, vai demorar pouco, tá? Vai demorar um pouco, é rapidinho. Eu só vou até ali e eu já volto. E de repente, nesse período de eu correr ali para resolver os meus problemas, as mãos da Natália já baixaram. E ela já perdeu a batalha que ela estava travando. Eu tenho aprendido no ministério, até mesmo porque no ministério, nós vivemos para servir. E muitas vezes, até no exagero, porque a gente aprende a medida também, nós cuidamos tanto do outro, que nós esquecemos de cuidar de nós mesmos. Mas uma coisa que eu tenho experimentado, e isso me dá um conforto e um prazer em servir, é porque eu sei que todas as vezes que eu estou cuidando de alguém, Deus está cuidando de mim. Todas as vezes que eu me coloco para interceder por alguém, Deus levanta alguém para interceder por mim. Todas as vezes que eu entro na brecha por alguém, Deus também levanta alguém para entrar na brecha por mim. Então, quando eu me coloco para ajudar, independente das circunstâncias, eu não estou indo sozinho, eu não estou indo pela minha própria força, eu estou simplesmente tendo a empatia de ver que aquela pessoa precisa de mim e eu preciso fazer algo e não ser indiferente. Uma outra coisa que nós costumamos fazer, ao ver situações ao nosso redor e não fazermos nada, é porque nós achamos que somos incapazes. Nós achamos que, como eu tenho um sentimento de inferioridade, como que eu vou ajudar o pastor Cláudio, a pastora Eliane? Eles têm não sei quantas faculdades, eu não sei mesmo, 2, 3 faculdades, tem pós-graduação. Imagina, eu nem terminei o primeiro grau. Como é que eu vou ajudá-los? Nós colocamos uma desculpa de incapacidade, porque normalmente nós achamos que para fazermos alguma coisa a alguém, nós temos que ter super habilidades. Aí a nossa desculpa é falar como Gideão. Quando Deus pede para que ele se levante, ele fala, meu Senhor, eu não tenho como eu vou livrar Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Muitas vezes é assim que nós fazemos. Eu não posso ajudar porque eu não sei falar. Eu não posso ajudar porque eu não tenho dinheiro. Eu não posso ajudar porque eu não tenho estudo. Eu não posso ajudar porque eu não tenho um bom carro. Eu não posso ajudar porque eu não conheço a Bíblia. Imagina, eu nem estudei teologia. Eu não posso. Na verdade, nós ficamos procurando aquilo que nós temos de recurso para oferecer, ao invés de pensarmos naquilo que de fato o outro precisa. Para segurar as mãos de Moisés, precisava de doutorado. Para segurar as mãos de Moisés, precisava de concurso público. Para segurar as mãos de Moisés, precisava de um cargo especial. Para segurar as mãos de Moisés, precisava de dinheiro, precisava de altura. Para poder segurar as mãos de Moisés, só precisava da iniciativa, de dizer, eu estou aqui para segurar. Esses dias eu estava falando com a pastora Eliane, e eu falo que eu tenho uma frase que eu não gosto, aquela famosa ema, cada um com seus problemas. Gente, se tem uma coisa que me irrita é essa frase. Porque eu sempre aprendi que a partir do momento que eu sei de um problema, aquele problema passa a ser meu. Eu não posso ser indiferente. Eu não posso alguém dizer que está com algum problema e eu falar, tudo bem, o problema é seu, porque eu já tenho os meus. A partir do momento que eu tenho conhecimento de um problema, significa que eu preciso fazer algo. Ah, mas então as pessoas vão despejar problemas em mim, eu vou ter que ficar resolvendo problemas de todo mundo? Não estou dizendo que você tem que resolver, mas você tem que fazer algo. Nem se for abraçar, nem se for orar, nem se for não fazer nada, eu não sei o que eu vou fazer. Eu sempre falo para as mulheres, quando eu estou em aconselhamento, falo, liga para mim, qualquer coisa me grita. Se eu não puder fazer nada, eu grito também. Não é? Ao invés de 1, 2 gritam. Alguém vai nos socorrer. E está tudo bem.
Então, às vezes, nós queremos ter coisas para poder fazer algo para alguém. E, na verdade, às vezes, a pessoa está precisando somente de um abraço. Às vezes, a pessoa está precisando somente que você fique do lado. Estava conversando agora, no começo, com a Jaqueline, e ela está passando por alguns exames, e nós estávamos trocando. Eu falei para a pastora Eliane também, que depois dos 50 a gente vai ficar falando de doença, né? Impressionante isso. Aí esse é o sinal da velhice, a gente começa a falar de doença. E quando eu estava passando, o pessoal que está chegando não sabe, mas vão saber, né? Porque às vezes eu mesmo comento, e fizemos isso de propósito em falar para a igreja. Passei um ano, estou em tratamento há um ano de transtorno de ansiedade. E quando me dava crise, a tendência das pessoas que estão ao redor é querer falar. O que está acontecendo? A senhora está sentindo o quê? Quer que eu faça alguma coisa? Quer que eu pegue uma água? E na verdade não era isso que eu precisava, porque isso me agitava mais ainda. Aí o pastor, na sabedoria e na direção também que o médico deu a ele, falava assim: gente, afasta. Não precisa falar nada, deixa ela quietinha. E ele ficava do meu lado, segura minha mão e fica quieto. Não precisava falar nada. Não precisava pegar e saber qual texto que eu leio agora. Não precisava falar: meu Deus, mas eu não entendo nada dessas reações, de emoções. O que eu faço? Eu estou me sentindo inútil. Nada. Eu só precisava de alguém que ficasse do lado, porque o medo me batia e eu precisava me sentir segura, somente isso. Às vezes nós deixamos de socorrer alguém, porque nós ficamos inventando coisas para fazer, e é muito mais simples. E pior do que nós nos sentimos incapazes de poder ajudar alguém, é nós assistirmos sentados à queda deste alguém. Se Arão e Hur não tivessem tido a iniciativa de ir lá e segurar as mãos de Moisés, os braços de Moisés, não somente Moisés sairia daquela situação frustrado, até porque ele estava numa posição até de vantagem, porque ele estava no alto da colina, o povo é que estava sofrendo. E aí é o que eu digo, às vezes nós estamos vendo tudo bagunçado, mas pelas desculpas que nós damos a nós mesmos, para não tomar iniciativa de reação, nós deixamos que o inimigo vença as nossas batalhas. Outra coisa que nós vemos é que muitas vezes nós não tomamos a iniciativa de fazer algo. Sabe por quê? Porque nós não vemos. Os nossos olhos estão voltados tão a nós mesmos, que nós não conseguimos enxergar um palmo na frente, quem passa do lado. Estou tão preocupado com as contas que eu tenho que pagar. Estou tão preocupado com as dores que eu já amanheço sentindo. Estou tão preocupado com a minha família que está dando problema. Estou tão preocupado com o meu marido que, pelo amor de Deus, Senhor, o que eu faço com esse homem? Ou o que eu faço com essa mulher? Estou tão preocupado com os meus filhos que não me obedecem. E que eu vivo somente voltado a isso. E não consigo enxergar que a pessoa que está exatamente do meu lado está sofrendo, está chorando, está gemendo, mas eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Tem uma frase que diz que quando a dor do outro não te afeta, quem precisa de ajuda é você. Quando a dor de alguém que está ao nosso redor não nos afeta, mais do que aquela pessoa, quem precisa de ajuda somos nós, porque nos tornamos insensíveis. E não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para que nós andássemos em comunidade. Deus nos chamou para que nós tivéssemos compaixão. Deus nos chamou para que nós tivéssemos empatia. Deus nos chamou para andarmos em família. Nós vemos a situação do Júnior, que não dá um mês, teve um AVC. Graças a Deus, a recuperação dele tem sido tremenda. Ainda com dificuldade na fala, vai começar a fisioterapia,
E em nome de Jesus não vai ficar nenhuma sequela. Mas precisa de ajuda. Hoje ele ligou para o pastor e falou: pastor, o senhor pode me passar aqui para poder me pegar? E o pastor falou: Débora, nós precisamos organizar o nosso horário que nós vamos buscar o Júnior. E eu fiquei feliz de nós podermos fazer isso e ajudar. E é engraçado porque quando ele mandou o áudio, ele só estava escrevendo. E ele mandou áudio. E a voz ainda está comprometida. E eu não reconheci, óbvio. Aí eu falei: bem, quem que está falando com você? E o pastor sorriu e falou: é o Júnior. Olha que belezinha, ele já está falando e a gente está conseguindo entender. Se nós não tivermos essa empatia, se nós não tivermos a paciência de poder entender, de buscar o Júnior, de trazê-lo até aqui, de fazer o que é preciso, talvez sozinho, esse AVC vai trazer sequelas para anos. Mas como nós estamos vendo e nós estamos tomando a iniciativa de ajudar, no curto prazo de tempo, você voltará a ajudar e não precisará ser ajudado. A Bíblia diz em Filipenses 2:4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Nós estamos vivendo num mundo extremamente egoísta. Nós estamos vivendo num mundo somente eu. O pastor tem uma série de mensagens que ele fala, como que é? iFamily. É uma sequência de mensagens da geração iFood, iPhone, iPad. É tudo eu. Para mim. Para mim primeiro. E para o outro, se lembrar, vai, mas para mim. Tudo é individual. E nós, sem percebermos, nós vamos entrando nesse ritmo. É fácil, sempre minha irmã reclama quando nós vamos na casa da minha mãe. Minha mãe tem 86 anos. E vocês vão ouvir falar muito dela, porque ela é minha referência, coisa mais fofa do mundo. E aí os netos, vem ver vovó. Aí todo mundo vai. Senta todo mundo ao redor dela, cada um com um telefone. E ela fica olhando. Foram lá para quê? Para continuar do lado e longe. É melhor de longe falar: oi, vó, que nem a gente fala em vídeo, pelo menos fala com ela. Não adianta estar do lado e não estar presente. Muitas vezes nós temos visto pessoas ao nosso redor, mas pelo nosso egoísmo não estamos sentindo nada. Você não está vendo como está aquela pessoa? Não estou sentindo nada. Por que nós não estamos sentindo nada? Porque primeiro é para mim e depois é para ele. No dia que foi o último culto, eu vou contar uma coisa linda, vocês vão dar risada. No último culto lá da ICK, eles me deram um vaso de orquídea. E o pastor Cláudio estava empolgado, derrubou a minha orquídea, está tudo bem, ela ficou firme. Lembra que passou em rolo? E eu falei: minha orquídea, tudo bem, ficou ali. Aí depois, quando foi entrar no carro, o pastor colocou no chão, e ela também caiu. Ele deu uma friada, ela caiu. Eu falei, mas que coisa, vocês vão quebrar a minha orquídea. E caiu, de fato, uma flor. E aquilo feriu meu coração, porque ela estava tão linda. E aí eu cheguei em casa, coloquei ela no devido lugar. Todo mundo acha que eu sou meio doida, eu sou mesmo. E aí eu catei a folha, a flor, e coloquei assim no último galho, e falei assim para a flor: eu vou deixar você aqui, para que você morra de forma digna, não sozinha, caída no chão. E a Esther virou e falou assim: é sério isso, mãe? Vai colocar a flor aqui, para ela morrer de forma digna? Eu falei: tadinha. Chacoalhou, caiu, e tão linda. E eu deixei. E à noite ela foi murchando. No outro dia, ela estava murchinha. Eu poderia tirar. Aí eu falei assim: eu não vou tirar. Você vai ficar aí, a hora que você estiver totalmente murcha, aí eu tiro você daí. Sabe o que aconteceu? No outro dia, ela estava em pé. Ela grudou na outra flor. E ela reviveu. O que aconteceu? Eu não sei.
Mas Deus já estava ministrando essa palavra ao meu coração. E dizendo que às vezes nós podemos estar sentindo que estamos quase à beira da morte. Mas basta alguém chegar com vida ao nosso lado e transmitir essa vida que a gente consegue reviver. E aí eu chamei a Esther e falei, quem que é louca aqui? Olha aqui. Olha aqui o que aconteceu. Ele falou, ela sempre fala, ai mãe, eu nem discuto com você algumas coisas. Eu não entendi, mas tudo bem. E a flor está lá. Sem o cabinho e não sei como, mas ela está em pezinha. Não morreu, porque encostou na outra que está com vida. Eu quero chamar o pastor aqui. Pega aí. O pastor hoje vai fazer uma ilustração. Eu quero que você veja essa ilustração. Às vezes, nós estamos com pessoas com problemas e nós precisamos erguer as mãos para que essa pessoa não perca a batalha. E às vezes um desses problemas é pecado. Vocês já viram às vezes alguém andando, que anda com a gente, tem comunhão na igreja, tudo, brilhava, cantava, servia, e aí de repente aquela pessoa começa a apagar. Mostra aí, as duas pessoas que andavam juntas. Eu não tenho prática com isso, viu, irmãos? Nós fomos comprar hoje o isqueiro. Espera aí, nós fomos comprar o isqueiro. Olha a situação que passa um pastor. Aí ele virou e falou assim, eu quero um isqueiro. Aí, tem isqueiro? Tem. Aí ele falou, eu quero 2. Aí a moça falou assim, nossa moça, o senhor fuma, hein? Aí ele virou e falou assim, não, eu não fumo, nunca fumei. Mas 2, ele falou, é coisa da minha esposa, deixa lá. Vai começar agora, eu falei, de jeito nenhum. Misericórdia. Mas eu quero ilustrar aqui. Aqui são duas pessoas que andam com o Senhor Jesus. Talvez seja eu e você e quem está ao seu redor. Duas pessoas que conhecem a palavra, duas pessoas que têm comunhão com Deus, duas pessoas que servem, têm cargos, enfim, estão caminhando há bastante tempo. Só que uma delas começou a se afastar e foi andando por um caminho errado e foi deixando que o pecado fosse assolando a vida dela. E assolou, se enfiou de cabeça no pecado. E aquela pessoa continua ali, brilhando. Certa vez eles se encontraram. E essa pessoa viu que ela estava diferente. E perguntou para ela, escuta, o que está acontecendo? Você está tão diferente. Parece que a sua luz está apagada. E a pessoa, de fato, não conseguia mais brilhar. Aquele que andava junto sentiu empatia da situação. Falou, eu não pude evitar que você assolasse no pecado, mas eu posso fazer com que a minha luz ilumine a sua vida e você volte a brilhar. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Nós não podemos ser insensíveis aos problemas dos outros, por mais problemas que nós possamos ter. Nós estamos precisando de uma sociedade, de uma igreja, de uma comunidade que cure, que se doe, que ame, mas que expresse esse amor. Talvez você tenha aí na sua memória alguém que você acabou de lembrar que está assim, se assolou no mar do pecado, se afundou e não brilha mais. E você fala, meu Deus, eu não sei como atingir essa pessoa. Eu não sei mais como tirar ela dessa batalha, ela já foi vencida. E você acha que já não tem mais jeito, tem sim. Talvez você não precisa falar nada. Não é para você chegar até ela e dar sermão. Não é para você chegar para ela e ficar apontando os erros. Primeiro você tem que chegar com a sua luz e aquecer essa vida que com certeza está apagada e fria. E começando pela sua luz, você atinge essa pessoa. E depois que a sua chama, que a luz comece a novamente brilhar na vida dela, aí você começa a ajudar a tratar e vem o processo de cura. Nessa noite,
eu queria desafiar você. Nós estamos começando um novo tempo na comunidade. Mas eu gostaria que você não ficasse sentado, esperando que alguém levante as suas mãos. Eu queria que você, antes de alguém levantar as suas mãos, mesmo que você tenha problema, que você se coloque para levantar a mão de outro. Você é capaz de fazer isso? Eu queria que você ficasse em pé. Sozinhos é bem difícil, mas quando nós estamos juntos é bem mais fácil. Quando nós dividimos o peso, é bem mais fácil. 1 Pedro 3,8 diz assim: e finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Gálatas 6,2 diz: levai as cargas um dos outros. Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a dar antes mesmo de receber? Ah, mas eu preciso receber. Você já recebeu a graça do Senhor, a força do Senhor, a misericórdia do Senhor, a salvação do Senhor, a libertação do Senhor. Você já tem condição de erguer os braços de alguém. Eu quero chamar o pastor aqui para orar com você. Se você estiver nessa situação de estar estagnado e não se colocar para ajudar, ou talvez você esteja pensando aí em alguém que já se sente derrotado pelos problemas, pelas dificuldades. Se você não está com esse problema, você pode orar por alguém. Mas se você está com essa dificuldade de tomar iniciativa, eu quero que você também fale: Senhor, tem misericórdia. Eu não quero ficar assim. Eu quero servir, eu quero ser útil, eu quero ser vaso de honra. Eu quero ter serventia na tua casa. Por menor que seja aos meus olhos o dom, eu quero servir. Coloca a mão no seu coração, comece a falar aí com Deus. E o pastor vai nos dirigir em oração. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, por essa palavra tão desafiadora. Ó Deus, quando nós ouvimos esse desafio, ó Pai, de poder ajudar, estar juntos, erguer os braços, aquecer corações. Ó Deus, às vezes nós começamos a lembrar de pessoas que ficaram, ó Deus, no percurso da nossa história e que nós poderíamos ter feito diferente. Nós poderíamos ter ajudado, estender as mãos, abraçado e transmitido aquilo que em nós há para as outras pessoas. Ó Deus, mas nunca é tarde. Nós podemos sim, ó Deus, viver esse desafio em nossas vidas. A obra, ó Pai, do Senhor é grande, muitas coisas para serem feitas, muitas vidas para serem ganhas. Ó Deus, pessoas que clamam, precisando de ajuda, de uma transformação de vida, e algo que nós já experimentamos e vivemos isso a cada dia. Queremos pedir, ó Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê diretriz, que o Senhor nos dê, ó Deus, sensibilidade para ver, ó Deus, o coração das pessoas e entender que aquilo que nós temos pode ser passado, assim como essa ilustração da chama, ó Deus, aquilo que é em nós pode ser sim, ó Pai, impactante, transformador para a vida do próximo. Usa-nos, ó Pai, usa-nos, ó Deus, usa-nos de forma especial, não por causa de cursos, não por causa de títulos, não, ó Deus, por status, mas porque somos simplesmente servos do Senhor, com um objetivo especial traçado dos céus em nossos corações: ide por todo mundo e fazer discípulo. É esse o nosso desafio, ó Pai. Deus, que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, que o Senhor possa desafiar os nossos corações, que o Espírito Santo possa nos usar de forma poderosa e especial. Nós somos gratos por tudo, ó Pai. Somos gratos, ó Deus, porque sabemos que aqui não é o ponto final. Há uma história a ser escrita, há um caminho a ser percorrido, há um plano do Senhor sobre cada um de nós, e nós somos gratos por isso. Pai, eu quero pedir ao Senhor, amanhã, sexta-feira, sábado e no domingo, que um desses dias
o Senhor nos dê a oportunidade de falarmos do teu amor e de impactarmos uma vida. Pai, que o Senhor nos dê essa oportunidade, ó Deus, de impactar alguém com aquilo que o Senhor tem nos desafiado, de falar da sua graça, do seu amor, ó Deus, de ser aquele que consegue erguer o braço daquele que está desanimado, caído. Deus, esses dias, amanhã, sábado ou domingo, ó Deus, e que essa pessoa possa vir na tua casa, ó Deus, e ouvir da tua palavra e ser impactado como fomos pelo teu amor, ó Pai. Nós somos gratos por tudo, te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.